Fala galera, boa noite aí para você que está assistindo essa gravação. Nessa aula de hoje, o tema é como revisar por questões, né? Hoje eu vou focar especificamente no uso, né, tanto para estudo, para revisão, enfim, por questões. E aí, seja no banco de questões, seja no material do cursinho, seja fazendo simulado. Hoje, né, vou dar uma visão geral aí sobre como aproveitar melhor o uso das questões no estudo de vocês, né, para acelerar e aumentar a chance de aprovação de vocês. Afinal de contas, é isso que todo mundo quer, beleza? Antes de mais nada, só dando aqui meu boa noite para Ângel, para o Marcelo, sejam muito bem-vindos. E seguinte, pessoal, eu já peço aí para vocês mandarem a live aí para algum amigo concurseiro de vocês, né? Não necessariamente precisa ser da área de TI, afinal de contas o estudo por questões é algo que qualquer área para concurso pode usar. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Por que revisar por questão é tão importante, né? Provavelmente você está aqui, você sabe que fazer questões, né, seja para revisar, para fixar, coisas do tipo, você sabe que é algo importante, né? Mas por que isso é tão importante? Seguinte, pessoal, concurso público não é simplesmente estudar, né? Não é simplesmente pegar o material e estudar de qualquer jeito, como você fazia, por exemplo, na faculdade. Não é isso, né? Geralmente o pessoal até começa assim, né, por falta de conhecimento. Mas com a maturidade, você vai ver que as regras do concurso público, né? O que é que eu quero dizer por regras? Vamos dizer ali, os conhecimentos sobre como em menos tempo você tirar a maior nota. Afinal de contas, todo mundo aqui quer passar e para passar, passa quem acerta mais questão, né? Alguns aqui podem dizer, passa quem sabe mais. Não necessariamente, porque se você sabe muito, mas aquilo que você sabe, né, é muito aprofundado ou não é bem distribuído por todas as disciplinas do edital, provavelmente você não vai tirar uma nota tão boa quanto uma pessoa que talvez saiba menos, mas o pouco que ela sabe é mais focado no que a banca cobra, né? Daí então que você fazer bastante questão é tão importante, né? Porque aí vai lhe dizer duas das grandes regras, das duas principais, se duvidar, regras do jogo do concurso, que é você conhecer a banca e você conhecer a profundidade que é cobrado os assuntos, né? Então, por que conhecer a banca é importante? Porque cada banca tem um jeito de cobrar, né? Quem já está aí fazendo há um tempo sabe disso. E também para você saber a profundidade que a sua banca cobra. Afinal de contas, no mundo hoje com tanto conhecimento, qualquer coisa existe ali uma infinidade de conhecimento em qualquer assunto, por mínimo que você pegue. Se você pegar um assunto de metodologias ágeis, né? Hoje em dia existem doutorados, né, teses de doutorado sobre metodologias ágeis. Mas aí quem vai dizer até que ponto você deve estudar, né, é a banca. São as questões anteriores da banca, isso que vai lhe dar um norte, né? Daí então a importância. Só dar meu boa noite aí para o pessoal que chegou depois, Paulo, Fabrineri, Alexandre, meu aluno, prazer meu caro, o Fábio também meu aluno, Paloma, Flávio, grande Flávio, foi nomeado aí recentemente no Ministério da Economia, parabéns, Joaquim, Cristiano, beleza? Então é o seguinte, pessoal, o estudo para questões, né, o estudo por questões é algo que vai permear aí todo o seu estudo para concurso público, desde o início até aposentar as canetas, sempre vai ter questão durante o seu estudo, né? Sempre deve ter, né? Mas o que é que muda? O que muda é quanto tempo você vai dedicar à resolução de questões, dependendo da fase que você está, né? Quais são essas fases? Seria tanto a fase de quão bem você está na disciplina, né? É uma disciplina nova? É uma disciplina que você já está revisando? E em que fase você está com relação ao edital? Você está no pré-edital? Você está no pós-edital? Você está na reta final? Dependendo aí desses momentos, você vai dar mais ou menos atenção para o estudo por questões, né? Então, assim, seguindo aí a fase de estudo da disciplina, né? Você tem lá uma determinada disciplina, por exemplo, direito constitucional. Se você está começando a estudar direito constitucional,
a resolução de questões ela vai tomar menos tempo. Por quê? Porque no início, né, o objetivo é você avançar, priorizar avançar no conteúdo, ou seja, priorizar ver teoria. Então, a maior parte do seu tempo você vai sim dedicar à teoria. Aí tudo bem. Mas uma pequena parte do seu tempo, eu diria entre 10% e 20%, é bom que você use para fazer questões, né? Inclusive, normalmente os materiais de cursinho já vão vir com essas questões, principalmente se for o PDF, né? Às vezes, videoaula talvez não venha tantas questões. Mas o importante aqui é você não cometer o erro de não fazer nenhuma questão. Tem gente que comete esse erro de querer avançar logo muito rápido no conteúdo e aí acaba não fazendo nenhuma questão. O cara quer só ver teoria, ou só ler PDF, só ver videoaula e não é bem isso, né? Nessa primeira fase que você tem que ver a teoria, o foco, ok, é sim ver a teoria, mas você também tem que dedicar aí um tempo para a resolução de questões, né? O colega aí, vou passar, está comentando que há técnicas a serem colocadas no estudo também. Perfeito, né? E tanto técnicas que valem para qualquer estudo, mas o estudo para concurso, especificamente, né? As provas de concurso, ela tem algumas características diferentes aí de outros tipos de provas ou de estudos que você faça, né? Então, prova de concurso tem algumas características diferentes que fazem com que também hajam técnicas diferentes para você resolver essas provas, né? Então, por exemplo, quem está estudando para um mestrado, o cara que está estudando para um mestrado, ele não tem essa de ficar resolvendo muita questão. Não tem isso para quem está estudando para um mestrado, né? Já para quem está estudando para um concurso, aí sim já se sabe que é essencial. Então, primeiro, você está vendo a teoria pela primeira vez, você faz sim questões, mas você vai fazer bem menos, né? Basicamente, aqui tem ali no PDF, né? E aqui já tem duas diferenças que eu recomendo, né, para quem está estudando para a área de TI. É o seguinte, TI basicamente a gente tem dois tipos de disciplinas, as disciplinas de TI especificamente e as disciplinas que a gente chama da área geral, que aí vai português, direitos, né, às vezes raciocínio lógico, enfim, as que não são de TI. Como TI é o que é a sua área, né? Imagino que a maioria que esteja aqui seja da área de TI. Como é a disciplina que vai valer mais pontos, que pode cair na discursiva, então quando você tiver no PDF, eu recomendo que sim, você faça todas as questões, né? Mesmo que sejam de bancas diferentes. Por quê? Porque ali o objetivo vai ser para você conhecer como aquele assunto é cobrado, né? E vai servir, obviamente, ali também de fixação. Mas o objetivo ali, óbvio, se você acertar, melhor. Mas o objetivo é mais você ter um pouco mais de familiaridade para não ficar muito solto na sua cabeça só a teoria, né? Ter ali um pouco de mais praticidade. E para quem estuda para concurso, a prática é justamente você resolver questão. Afinal de contas, todo mundo que estuda para concurso vai fazer ali uma prova com questão objetiva, né? Claro que tem também, às vezes, a prova discursiva, que às vezes sim é uma pontuação grande, mas a discursiva é um tipo de estudo à parte, né? Tenho até uma live no meu canal do YouTube, depois confiram. Beleza. Então agora vamos falar aqui na segunda parte. A segunda parte, segundo momento do seu estudo é quando você já terminou de ver a disciplina, ou seja, você já deu a primeira passada na teoria e aí agora você vai precisar revisar essa disciplina, certo? Afinal de contas, ou você está aprendendo ou você está esquecendo. Então, se você passou, 3 meses estudando determinada disciplina, terminou todos os PDFs, mas se você não manteve a revisão, você vai ficar esquecendo. Quanto mais o tempo passar, mais você vai esquecer. Então, depois que terminou a disciplina, é obrigatório você começar a revisar essa disciplina, né? Por isso que hoje no mundo dos concursos a técnica de ciclo de estudos é tão difundida, porque nela você estuda ali várias disciplinas, entre aspas, ao mesmo tempo, né? Você vai estudando as disciplinas mais vezes durante uma semana e aí, consequentemente, você vai estar revisando com mais frequência. Mas, enfim, terminou determinada disciplina, vai revisar.
E aí, qual é a principal técnica que eu recomendo que vocês utilizem? Porque, assim, técnica de revisão hoje para concurso tem várias, né? Tem gente que revisa relendo os grifos, tem gente que revisa pelos resumos ou por mapa mental que foi comprado, tem gente que revisa por Anki. Enfim, tem várias técnicas, não que tenha alguma técnica errada, não, eu acho que toda técnica tem o seu momento para ser usado, né? Mas a principal forma de revisão que eu recomendo que vocês façam é a revisão por questões, né? E aí você vai fazer nessa segunda parte, ou seja, quando você já viu a teoria e agora para não esquecer, você vai ficar revisando, né? Por questões. Lembrando, pessoal, quando eu falo que revisar por questões, não é simplesmente fazer a questão e ver o gabarito, né? Isso daí é o mínimo, é o básico, mas tem algumas atividades, vamos dizer assim, algumas coisas, algumas ações a mais que você deve tomar quando você está estudando, revisando por questões. E aí eu vou entrar mais a fundo nisso agora, né? Então, assim, toda vez que vocês estiverem resolvendo uma questão, né? Aqui agora vamos focar bastante o tema aqui. Quando você está com uma questão ali, tá ali uma questão, você vai resolver ela. O que é que eu recomendo como um algoritmo geral, vamos dizer assim, né? Como passo a passo geral, em regra, como é que eu recomendo que você faça? Independentemente se você está fazendo pelo PDF do cursinho, pela videoaula ou pelo banco de questões, né? QC ou TEC, por exemplo. Primeira coisa você obviamente vai resolver antes de ver o gabarito, né? Tem gente, por exemplo, que está na videoaula e aí aparece uma questão e em vez da pessoa pausar a videoaula para resolver a questão, ela acaba indo e vendo o comentário do professor. Não façam isso, né? Pausem e resolvam antes de ver o comentário do professor. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, né? Você vai, obviamente, ler a questão, né? Tentar interpretar. E aqui na leitura, pessoal, nunca marquem e confiram o gabarito sem antes ter lido toda a questão, né? O que é que tem algumas vezes algumas pessoas fazem? Por exemplo, uma questão, uma ABCDE, a pessoa lê a A, aí diz, não, tá errado. A B, não, a B tá errada. A C, não, a C tá correta. Aí a pessoa marca a letra C e já vê o gabarito e vai para frente, né? Não façam isso. Leiam todas as alternativas, seja para confirmar, né, que realmente, por exemplo, era a letra C, nesse exemplo que eu dei, ou às vezes você percebe que pode ter caído numa casca de banana e na verdade não era a C, era a D ou a E. Então, sempre leiam tudo, né? E inclusive no caso do CESP, que é a maioria das questões certo e errado, ainda assim, quando você resolver ali a primeira vez, né, você vai ter aquela primeira ideia de que se é certo ou errado. Mas não marque logo em seguida, né? Não tenha essa pressa toda. Confirme, né? Faça mais uma conferida, pelo menos, né? Se o gabarito é aquele mesmo, porque às vezes a gente quer ler rápido, ou com pressa, ou tá com falta de atenção, e aí erra a questão por besteira, né? Obviamente é melhor errar no treino, né, do que lá no dia da prova. Porém, para você ter uma razoável certeza de que você não vai vacilar no dia da prova, né, para isso você precisa não estar vacilando no treino, né, ali na revisão por questões, por exemplo. Então, cuidado com quem erra por falta de atenção. Beleza. Respondeu, marcou o gabarito, aí viu lá, né, se você acertou, se errou, enfim. Aí a partir daqui, basicamente, você vai ter 3 caminhos. Vai ter o caminho de ter acertado, vai ter o caminho de ter acertado, mas você acertou ou no chute ou ficou muito na dúvida, e ter o caminho de ter errado, né? Se você acertou e você acertou com certa convicção, você só vê ali o comentário, no caso se for o comentário do professor, você vê só mais ali para confirmar, né? Também não deixe de pular o comentário não, leia ali mais para confirmar. Se você está no QC ou no TEC concursos, né, nesses bancos de questões, você lê também ali o primeiro comentário só para confirmar, né? Por que é importante você fazer isso, né? Tem gente que às vezes acerta a questão e não, essa daqui tá tranquilo, não vou nem ler o comentário. Mas qual é o problema? Às vezes você acerta, né? É raro, mas acontece de você acertar pelo motivo errado. Ou seja,
Você acertou o gabarito, ok, tinha lá a alternativa, era, por exemplo, errado, e aí você viu, não, está errado por isso. Aí marcou errado, ok. E aí realmente estava errado. Mas quando você olha o comentário, o erro não era o que você pensou, o erro era outro motivo. Né? É raro isso acontecer, mas às vezes acontece. Então é por isso que é importante você ler pelo menos ali o primeiro comentário do QC ou do TEC. Né? No caso do QC você consegue ordenar por relevância. E aí, que são os comentários mais curtidos? Então você vai ver ali o melhor comentário e esse comentário vai confirmar se realmente, né, a maioria das vezes você vai só confirmar o seu pensamento, principalmente para quem está mais avançado, mas se não, você pode perceber ali que errou pelo motivo errado, né? Então isso daí é um indício de que você está com falta de atenção, né? Se você perceber que está se repetindo. Então você está com um problema de atenção, de concentração ali na hora de resolver, talvez você tenha que resolver mais lentamente, com mais calma e mais focado. Então, beleza, viu lá o comentário, mesmo que tenha acertado. Se você, dentro daquelas 3 opções, né, acertou, mas na dúvida, ou no chute, e errou. Essas 2 opções aqui, você vai também, obviamente, ler os comentários, né? Mas aí aqui você vai ter que se perguntar, né? Aqui você vai ter que fazer o que eu chamo de mini análise. Vai fazer uma análise mental, só mesmo na sua cabeça, na hora que você está resolvendo. Você vai pensar, por que eu errei? Né? Ou, em outras palavras, por que eu não acertei? Por que eu não sabia isso daqui? Né? Que era para que você errou, ou que você acertou no chute, ou que acertou na dúvida. Você vai se perguntar por quê, né? E aí, feito isso, existem vários motivos, né, para você ter errado. Vou citar aqui os principais. Você pode ter errado porque não estudou aquele assunto, né? Principalmente quem está resolvendo aí no QC sem filtro, às vezes aparece uma questão lá e você pensa, pô, isso aqui eu não estudei não. Aí obviamente você vai ter que ver, não estudou, mas deveria ter estudado, ou não estudou, mas realmente não era para ter estudado porque é um assunto fora do escopo. Aí você tem que verificar com base no seu edital e com base no edital que essa questão que você está fazendo, né, foi cobrada. Mas a principal motivo de erro é quando você vai errar porque você esqueceu ou não lembrou direito, né? Aquele tipo de questão que, pô, isso aqui eu já estudei, tenho uma vaga lembrança, mas não tenho certeza. E aí, às vezes você vai acertar, mas às vezes você vai errar. Então, nesses casos, faltou revisão. Então, a própria questão que você está fazendo, mais o comentário que você vai ler, talvez 1, 2, né? Não, 2 em média, para quando você erra já é suficiente. Então, isso já vai estar sendo uma revisão, né? Porque assim, aqui acontece o que para mim é um erro, né? Ou pelo menos algo ineficiente que algumas pessoas cometem. O que é? Né? A pessoa estudou a teoria, aí começou a revisar por questões. Aí apareceu lá, por exemplo, uma questão de Java. Aí o cara errou a questão, errou ali uma questão ou duas, às vezes, e aí o cara já, pô, tô errando as questões de Java, tenho que estudar de novo. Aí o cara vai lá e volta lá para o PDF ou para a videoaula e estuda novamente todo o assunto, né? Para mim isso daí você está sendo ineficiente, né? Não é a melhor opção, né? Primeiro porque para saber se você está bem ou não, você tem que fazer mais questões, né? Não é simplesmente uma questão de Java, por exemplo, que vai dizer se você está bom ou não em Java, né? Segundo, essa análise de estar bom ou não, você tem que fazer com base na sua média, né? Então, assim, apesar de que outras pessoas podem estar acertando tipo, mais de 90%, mais de 80%, mas se a sua média na disciplina de desenvolvimento, por exemplo, está 70%, então se no assunto de Java você também está nessa média de 70% ou até a mais, então está tranquilo, né? Vai existir outro assunto dentro dessa disciplina de desenvolvimento, por exemplo, que está abaixo, né? Afinal de contas, quando o QC ou o TEC mostrar a sua média, por exemplo, minha média em desenvolvimento é 70%. Se for isso, significa que tem alguns assuntos que estão acima de 70% e alguns assuntos que estão abaixo. E aí, fazendo a conta, a média fica 70%. Então, os assuntos que você tem que revisar mais, em regra, são esses aqui que estão abaixo. Então,
Cuidado com essa de simplesmente fazer algumas questões, às vezes errou, ficou na dúvida e querer novamente a teoria, né? Não, ali o QC, né, o TEC, fazendo várias questões e lendo os comentários, você vai aprendendo, vai revisando. Afinal de contas, o comentário ali também é uma forma de estudo, uma forma de revisão. Por isso que cuidado com isso de ficar voltando demais para a teoria, né? Então, a gente estava falando aqui dos motivos do erro, né? Você está fazendo a questão, errou ou acertou no chute, você vai lembrar, por que eu errei? Ah, eu errei porque eu não estudei isso aqui. Ah, eu errei porque não lembrei, né? Que é o principal motivo. Outros casos, por exemplo, eu errei por falta de atenção. Isso daí é algo que todo mundo, cedo ou tarde, passa por isso, de que começar a errar mais por falta de atenção. E aí o que você vai fazer provavelmente vai ter que ler um pouco mais lentamente, né? Vai demorar um pouco mais de tempo? Vai, mas aí paciência, né? Faz parte do jogo, porque é melhor você demorar, mas acertar, do que você resolver muito rápido e errar, né? É só você levar esse exemplo lá para o dia da prova, né? Que adianta você resolver a prova em 2 horas e errar muita questão? É bem melhor você demorar todo o tempo da prova, mas tirar uma nota maior, né? Então, lá no dia da prova, usem todo o tempo da prova para pensar, para revisar, principalmente as questões que você estava na dúvida, mas também quando você estiver treinando, estiver revisando por questões, se tiver com falta de atenção, então é bom que você diminua um pouco aí essa velocidade de avanço. Beleza, pessoal? E deixa eu dar aqui meu boa noite pro pessoal que foi entrando depois. Deixa eu ver aqui o Garotinho, o Douglas, Josilei, Rafael meu aluno, Gabriel aí também meu aluno, Luciano, Paula, Caleb também meu aluno, Ulisses meu aluno, Felipe, Virgínia, Marco, Anderson, meu aluno de mentoria também, sejam bem-vindos. E aí, novamente, pessoal, peço que enviem aí essa live aí para algum amigo de vocês, algum concurseiro também que esteja aí, principalmente quem está iniciando nesse mundo dos concursos, manda aí no aviãozinho, manda aí uma pessoa abaixo, né? Se quiser mandar para mais, melhor ainda, mas peço aí que mandem pelo menos para uma pessoa para compartilhar aí esse conhecimento e todo mundo conseguir estudar com mais eficiência. Beleza, pessoal? Então, vamos voltando aqui. Estava falando, né, sobre os motivos dos erros, né? Quando você errar uma questão, você tem que fazer uma mini análise do porquê você errou. Outros exemplos que eu estava falando do porquê você pode ter errado, pode ter sido por falta de atenção, né? E aí agora, pessoal, dois motivos que, apesar de ser raros, mas é importante que vocês tomem cuidado com eles, que é o quê? Você errou porque a questão era difícil, porque a questão era muito difícil, porque a questão entrou no nível de detalhe, né? Às vezes isso acontece. E o segundo motivo, você errou porque a questão era polêmica. Ou seja, você talvez até marcou ali com confiança, porque você, não, isso aqui está errado por isso. E aí quando você foi ver, você se surpreendeu porque o gabarito era outro, né? E aí você vai ver lá os comentários e está tendo aquela discussão, né? Então esses dois tipos de questões difíceis e questões polêmicas, qual é a recomendação que eu dou, né? Independentemente se você está iniciando ou se você já está um pouco mais avançado. A recomendação é: não se preocupe com esse tipo de questão. Não fique quebrando a cabeça com questão difícil e com questão polêmica, né? Não fique gastando seu tempo nessas questões. Quando você identifica que a questão é difícil ou que a questão é polêmica, daqui a pouco eu vou dizer mais sobre como identificar, né? Mas a partir do momento que você identificou, a única coisa que eu recomendo que você faça é ir para a próxima, né? Não adianta reclamar com a banca, não adianta ali ficar discutindo, não recomendo que você fique mandando para grupo para ficar discutindo essas questões, porque, assim, se for para discutir o assunto, beleza, mas para ficar discutindo a questão, reclamando da banca, aí não ajuda em nada, né? Então, beleza.
como descobrir aí, como ter pelo menos uma ideia se a questão ela é difícil ou se a questão ela é polêmica, né? Basicamente você vai analisar duas variáveis no banco de questões. No caso, você só vai conseguir fazer no banco de questões, né? Às vezes no PDF ou na videoaula o professor comenta se ele achou a questão difícil, se ele achou ela polêmica. Mas quando você estiver no banco de questões, você vai ter que olhar duas coisas: estatística de acertos e comentários. Estatística de acertos, se menos pessoas acertaram, quer dizer que ela é mais difícil. Se muitos usuários acertaram, quer dizer que talvez ela não seja tão difícil, né? Lembrando que é só um talvez, não é uma certeza. Por quê? Porque às vezes o pessoal lá no QC erra a questão e aí depois de um tempo já faz de novo e já lembra e aí consequentemente vai marcar lá que acertou, mas nem por isso a questão deixa de ser polêmica. Mas sim, a estatística é uma dessas variáveis que você tem que avaliar e a outra variável é os comentários, né? Você vai ver lá o que o pessoal está falando, né? Normalmente, principalmente se a questão ela for de 2 ou 3 anos para trás, provavelmente já vai ter vários comentários lá. Se for das disciplinas gerais, português, direito constitucional, administrativo, aí vai ter mais comentários ainda. E aí você vai perceber, né? Se o pessoal estiver falando, não, a banca isso, a banca aquilo, não, isso aqui não é bem assim, ou lá, isso é uma questão muito difícil, como é que a banca... Enfim, vai estar lá o pessoal reclamando, chorando, falando uma série de coisas. Então, mais um indício de que a questão é difícil ou a questão é polêmica. E aí, identificado isso, pula, vai pra frente, né? Porque, pessoal, vocês têm que lembrar que o tempo de vocês é limitado, né? Então, vocês sempre têm que estar escolhendo de forma sábia, de forma estratégica, onde que você vai despender o seu tempo de estudo, né? Você vai despender o seu tempo de estudo ali 5 minutos numa questão difícil ou numa questão polêmica, reclamando da banca, ou indo atrás na internet se a resposta é aquela, ou indo atrás se a banca mudou o gabarito, não sei o quê. Ou você vai pegar esses 5 minutos e vai fazer ali mais 2, 3 questões nesse meio tempo, questões justas, né? Porque assim, pessoal, não se engane não, questão difícil e questão polêmica não vai deixar de existir não, né? Sempre vai ter, principalmente a banca CESP tem uma taxa maior de questões polêmicas e difíceis também, porque principalmente esse negócio de ser certo e errado, então isso atrapalha, mas faz parte do jogo, né? E a maioria das questões são as questões justas, né? São aquelas questões fáceis e médias, né? Mas que estão ali, né, com o gabarito ok. Então você tem que se preocupar em acertar primeiro essas questões, né? Quando você tiver craque nessas questões aí, vamos dizer, mais básicas, aquela café com leite, feijão com arroz, né? Que é ali tipo 70% aí das questões, se você tiver acertando essas aí de boa, ou seja, você não está mais errando questão fácil, aí beleza, você pode começar a se preocupar, né, a despender um pouco mais de tempo em acertar questões mais difíceis, por exemplo, né? Ou em tentar ver a jurisprudência da banca, né? Ver o que é que a banca acha sobre determinadas coisas que vão um pouco contra, vamos dizer assim, o conhecimento normal ali que tem no livro. Então isso pode acontecer. Pedro aqui está perguntando: quando se responde 7 questões conscientes e tenho apenas 3 para chutar? Tem alguma técnica para chutar ou coisa do tipo, né? Lá no dia da prova, eu recomendo que você, primeiro, depende se a questão é certa e errado ou é ABCDE. Mas assim, Pedro, tem sim algumas técnicas, obviamente ninguém vai depender de técnica, né? Assim, concurso top, ninguém vai passar porque usou uma técnica de chute, isso aí é muito difícil acontecer. Mas tem sim e realmente é para ser usado. Mas como não é muito aqui o foco dessa aula, eu vou deixar para comentar depois. Mas Pedro, manda lá uma caixinha de pergunta para mim depois, que eu comento sobre isso, beleza? Enquanto isso, já deixo aí meu boa noite aí pro pessoal que entrou depois, pro Bruno, pro John, Renato, Rogério, Karen. Beleza, pessoal. Então a gente estava falando aqui sobre se você, quando estiver revisando por questão, se você viu uma questão difícil ou uma questão polêmica, pula, vai para a próxima, né? Enquanto você tiver abaixo de 80% no seu rendimento
né, das questões, é melhor você fazer mais questões, até para você conhecer melhor a banca, do que ficar se prendendo muito, né, em questão difícil, em questão polêmica. Quando tiver aí acima de 85%, aí você pode começar a se preocupar mais com isso. Beleza? Então, essa é a minha análise que você tem que fazer, que eu recomendo que você faça toda vez que você errar ou acertar no chute, né? Acertar, ficar na dúvida, uma questão. E é isso aí, pessoal. Apesar da explicação aqui ter sido demorada, afinal eu dei exemplos, dei os tipos, mas lá na hora que você está resolvendo, isso é coisa rápida. Você vai fazer aqui na sua mente, né? Vai pensar, pô, por que eu errei isso aqui? Foi porque eu não revisei, era polêmico, era difícil, né? E aí, a partir do momento que você diz, não, o motivo foi esse, aí você já vai tomar a ação necessária. Então, se foi polêmica, se foi pula sem medo, né? Se foi uma questão por falta de revisão, você vai ficar atento, né? Eu errei isso aqui, talvez seja bom revisar, né? Mas como eu falei, não revise, não volte para o PDF, né? Para a teoria, por causa de uma ou duas questões que você errou, né? Você precisa de mais, vamos dizer, mais erros naquele assunto, porque aí se o comentário não estiver sendo suficiente para você aprender, né? Para você entender determinado assunto, aí beleza, aí você volta para a teoria, de preferência você volta para a videoaula que vai ter a didática do professor, né? Normalmente esse problema porque assim, pessoal, a gente, em termos de conhecimento, a gente tem basicamente dois tipos de conhecimento. Aquele conhecimento que ele exige mais um entendimento, né, que tem uma lógica por trás, e aquele conhecimento que é mais para decoreba, né? Obviamente não é tão preto no branco, né? Existe um degradê entre essa faixa aqui daquele conhecimento que é 100% de entendimento e aquele que é mais decoreba. Decoreba, pessoal, é repetição pura e simples, né? O simples fato de você estar ali resolvendo várias questões de determinado decoreba, você já vai estar revisando ele. O problema são as questões de entendimento, né? Então, porque você viu em algum momento, para quem estudou a teoria, viu lá. Se você continua errando por causa de algum entendimento e os comentários não estão sendo suficientes, né, para você entender aquele assunto e, consequentemente, acertar as questões, aí realmente você melhor voltar para a teoria. Deixa eu ver aqui. Boa noite aí para o José Roberto, para Francisco. Francisco está perguntando, pode me tirar uma dúvida do diploma de análise e desenvolvimento? Meu caro, não é o assunto aqui da live não, eu vou pedir para tu me mandar depois uma caixinha de perguntas ou mandar um direct. Beleza? Mesma coisa, Pedro. Manda aí uma caixinha de perguntas. Hoje eu vou focar aqui mais na resolução de questões. Show, pessoal. Então, revisando por questões, você vai estar lá, toda vez que errar, vai fazer essa mini análise, né? Lembrando, pessoal, quando você está revisando por questões, não significa que você vai somente fazer questões como forma de revisão, né? Eu falei no início, existem várias técnicas de revisão para você usar. Revisão por questões, né? Questão mais comentário é a que eu recomendo, é a prioridade, mas tem Anki, tem rever os materiais de revisão, tem, às vezes, você precisa reler a teoria, dependendo do caso, tem que ser exceção, mas é uma possibilidade. Então, assim, tem várias formas. Mas eu recomendo que, prioritariamente, para quem já está na fase de revisar uma disciplina, ou seja, você terminou toda a teoria e está basicamente ali revisando, faça isso principalmente por meio de questões, né? Mas em paralelo, sempre dedique ali um pouquinho de tempo, menos tempo, sim, mas sempre dedique para você ir construindo o seu material de revisão. Então, sempre que você vê ali um assunto que está se repetindo mais, um decoreba que você viu, pô, eu tenho que decorar isso aqui, vá guardando aí em algum canto, né? Eu guardava no Evernote, para de vez em quando você passar o olho nisso. Beleza? E aí, pessoal, deixa eu ver aqui mais umas perguntas que mandaram para mim. Por exemplo, o Douglas mandou essa pergunta aqui, né? Que a banca tem poucas questões, né? E ele está na reta final. E aí ele refaz as questões da banca ou faz questões de outras bancas, né? Boa pergunta.
Beleza, Douglas. Então, assim, primeira coisa, independentemente da área que você tá, né? Desculpa, do momento que você tá, se você tá no pré-edital, no pós-edital ou na reta final, a prioridade tem que ser questões da banca do seu concurso, né? Então, você está no pré-edital, mas já sabe que a banca vai ser, por exemplo, CESP, então o seu foco tem que ser o máximo possível no CESP, né? Pós-edital, então, nem se fala. Mas aí, vamos supor primeiro para as bancas grandes, certo? CESP e FCC, né? Muito provavelmente, para a maior parte das disciplinas, você nem vai terminar de ver todas as questões, né? Mas às vezes para algumas disciplinas, principalmente as de TI, às vezes tem disciplina de TI que não tem tanta questão assim para quem já vem estudando há mais tempo, vai ter uma hora que você vai acabar as questões ali dos últimos anos. O que é que eu recomendo? Antes de você ir para outra banca, recomendo que você refaça, né? Então assim, por exemplo, as disciplinas básicas, português, direitos, o que é que eu recomendo? Que você faça mais ou menos até 2015. Então, nos últimos 5, 6 anos, você vai fazendo todas as de português, por exemplo. E aí acabou, refaz, né? Refaz aí pelo menos uma vez. As de TI, como tem menos questões, aí beleza, vá aí até a 2011, mais ou menos, como tem menos questão, então é bom a gente ir num período maior. Mas de início, né, tem que ser para a sua banca. Aí beleza, acabou as questões porque, por exemplo, como o Douglas falou, é uma banca com menos questões, né? Então, sim, a prioridade continua sendo resolver. Aí, às vezes, né, é tão pouca questão que você vai resolver 3, 4, 5 vezes. Beleza. Mas vai ter uma hora que vai realmente começar a ficar enjoado, vai se repetir bastante. Aí você vai para outra banca. Qual é essa outra banca que eu recomendo? Eu recomendo que você vá para a FCC, né? Por que FCC? Porque ela é uma das duas grandes bancas, né? As duas aí, CESP e FCC. Então, por ser uma das grandes bancas, existe chance de algum outro concurso seu ser FCC também. E também porque vai ter muitas questões. Mas por que não CESP? Porque CESP é certo e errado, então é uma coisa muito específica dele. Provavelmente essa banca aí que o Douglas está estudando não é uma banca que também faz questão certo e errado. Deve ser ABCDE. Então a FCC também é ABCDE, por isso que essa é a regra, né? Tá fazendo uma banca pequena, acabou as questões, refaz, mas quando você estiver começando a enjoar, aí você faz as duas coisas, né? Não é também deixar de fazer as questões da sua banca. Você mistura com outra banca, recomendo que você use a FCC, né? Apesar de, na média, a FCC vai ser mais difícil, porque, enfim, ela é realmente um pouco mais difícil, ela vai pegar um pouco mais pesado do que as bancas menores. As bancas menores tendem a ser um pouco mais fáceis, tendem a pegar um pouco mais leve que a FCC. Mas aí você sabendo disso, né, você não vai se preocupar com as questões muito detalhadas, muito específicas da FCC. Né? Então, se você fez ali muitas questões dessa sua banca, mesmo que seja uma banca pequena com poucas questões, mas se você fez várias questões lá, né, normalmente questão de português, direito, tem uma quantidade razoável mesmo quando é banca pequena. Então, você vai começar a ter uma ideia do estilo dessa sua banca, né? Você vai pegar, essa minha banca aqui, ela é uma banca mais direta. Né? Ela é uma banca ali que ela cobra mais ali o decoreba, ela não tem muito assim de, por exemplo, fazer um estudo de caso, ela é uma banca que não aprofunda muito, né? Ela foca ali mais no básico e no intermediário. Normalmente esse é o perfil das bancas menores. E aí então com base nisso você, né, obviamente não tem como saber ali os detalhes, isso exige experiência, mas conforme você for pegando essa experiência, você vai usando isso ao seu favor. Agora aqui, especificamente na pergunta do Douglas, o detalhe que tem aqui é reta final. O que é que primeiro, eu considero a reta final ali as 2 semanas, mais ou menos 2 semanas antes da prova. Então, se o seu reta final que você está falando, Anderson, for mais do que isso, então o que eu vou falar aqui, considere apenas nas 2 últimas semanas. As 2 últimas semanas, pessoal, como você vai estar mais próximo da prova, então você vai conseguir usar melhor a sua memória de curto prazo, né? Então, assim, tudo que você já vem estudando há mais tempo, o que realmente você aprendeu vai estar na sua memória de longo prazo.
que é a memória que é o que a gente quer realmente memorizar. Mas quando a gente estuda ali, vamos dizer, na véspera, a gente consegue deixar muita coisa na memória de curto prazo. Ou seja, é aquela memória que provavelmente você vai esquecer, mas vai esquecer só depois da prova, né? E afinal de contas, a gente só quer saber mesmo é lá na hora da prova. Então, a reta final é o momento para você revisar o máximo possível de assuntos e na máxima abrangência, né? Então não é simplesmente aumentar a carga horária, né? Estudar mais na reta final. Sim, quem puder botar férias e folga, faça isso. Mas você tem que espaçar mais essa revisão, né? E ela tem que ser mais eficiente. Essa eficiência você vai conseguir como? Revisando principalmente o seu material de revisão, né? Lembra que eu falei que durante seu estudo você tem que ir construindo esse material de revisão? E eu disse, por exemplo, que eu fazia no Evernote, né? Ia separando ali os principais decorebas, aquilo que eu via que se repetia, mas que eu ainda tinha uma certa dificuldade, eu ia guardando no Evernote. Então, na reta final, esse é o momento principal que você vai usar esse material para revisar. Então, na reta final, por exemplo, antes da reta final, você revisa bastante por questões e ali o seu material de revisão você revisa menos, né? Menos tempo. Já na reta final, isso se inverte. Então, você vai passar mais tempo revisando os resumos, os principais decorebas e do máximo de disciplinas e menos tempo revisando por questões, né? Não é que você vai deixar de resolver questão. Também pode dedique também um tempo para isso, só que menos, né? Por quê? Porque assim, pessoal, resolver questão é algo que tem suas vantagens, né? E inclusive eu recomendo que vocês façam, todo mundo recomenda isso. Falei essa live toda só sobre isso. Mas tem um detalhe, revisão por questões, ela é menos eficiente quando você quer abrangência, né? Quando você quer dar uma revisada rápida e abrangente em determinado assunto. Por exemplo, imagine você quer revisar os processos do PMBOK, né? Tem lá vários processos, aí você quer saber qual é o grupo de processos, qual é a área de conhecimento, se é escopo, se é tempo, se é do grupo de planejamento, do grupo de execução, enfim, você quer revisar isso daí. E digo, o que é mais eficiente em termos de tempo? É você fazer uma bateria de, sei lá, 40 questões do PMBOK ou é você pegar aquela tabela do PMBOK e dar uma lida nela ali? Porque essa lida você faz em coisa de no máximo minutos, né? Você faz isso em minutos. Agora uma bateria de 40 questões do PMBOK, você não vai fazer em 5 minutos, né? Vai demorar bastante tempo, né? Então, assim, nessa ideia da reta final, você passar o olho, né? Dar uma passada de olho, uma revisada rápida pelo máximo de conteúdo possível do edital, isso é mais eficiente quando você faz pelo material de revisão, né? Beleza, Douglas. E finalizando aí a pergunta, eu, né, me dediquei bastante tempo aqui a essa pergunta, porque é uma pergunta muito boa e tem vários pontos aí e tem tudo a ver com esse tema de hoje de revisão por questões, né? Então, meu agradecimento aí para quem mandou, se eu não me engano foi o Douglas. Então, ele pergunta, refaz as questões da banca ou faz as questões de outra banca? Reta final eu recomendo só a sua banca. Só a sua banca, né? Mas quando eu estou dizendo aqui reta final é aquelas 2 semanas. Se você está no pós-edital, mas no início do pós-edital, depois que você já fez várias vezes, 2, 3 vezes, já está enjoando, né? De fazer questão da sua banca, né? Para determinado assunto ou disciplina, aí você faz também, começa a fazer as duas, a sua banca e a FCC. Mas na reta final, foco na sua banca e além disso, né, dedique menos tempo à revisão por questões e mais tempo à revisão ali pelo seu material de revisão, né, pelos motivos que eu falei anteriormente. Deixa eu dar uma olhada aqui no pessoal comentando. Tem aí a pergunta que o Douglas mandou, já respondi. Com que frequência você lia o Evernote? Eu não tinha uma frequência fixa, né? Eu tinha lá meu Evernote, sincronizava com o celular e eu revisava ele basicamente na baixa produtividade, ou seja, naqueles momentos ali que aparecia. Então, sempre que dava, eu revia, né? Tinha dia que não dava, mas quando dava, era uma coisa ali que eu costumava
fazer, né, ou revisar o Evernote ou fazer o Anki. Pedro está perguntando se vai ficar salva. Vou deixar. Normalmente eu não deixo não, mas essa daqui eu vou deixar. Paloma está perguntando. Geralmente eu faço questões de revisão com PDF da ISO em segundo plano e marco o que foi cobrado na questão na ISO. Isso daí pode ser bom ou pode ser ruim, né? Então assim, qual é a vantagem disso? A vantagem é que você vai ter a ISO esquematizada, ou seja, marcada ali com o que você já viu de questões, e aí quando você for, por exemplo, numa reta final, eu quero revisar aqui na reta final, revisar a ISO, você vai ler só aquelas marcações que você fez. Tem essa vantagem. Qual é a desvantagem? O seu processo de revisão por questões fica mais lento. Afinal de contas, você vai, além de fazer tudo isso que eu falei aqui, de ler a questão, resolver, ver o motivo do erro, né? Fazer a mini análise e ver ali o comentário. Além disso, você vai ter que pesquisar lá na ISO para poder marcar. Então, você vai demorar mais tempo, consequentemente, você vai fazer menos questões. E aí, então, assim, não tem certo e errado, vai depender do momento que você está, né? Então, se você já está numa fase de realmente aprofundar mais na ISO, beleza. Ou se você acha que não, essa ISO aqui tem grande chance de vir numa discursiva, né? Beleza, porque aí você vai estar aproveitando bastante também para a discursiva. Agora, por exemplo, você usar essa mesma técnica para a Constituição Federal, por exemplo. Você tem lá o PDF da Constituição Federal e aí você faz isso. Toda vez que eu vejo uma questão, eu marco lá o canto lá na Constituição Federal que caiu. Isso aí eu categoricamente acho que não vale a pena. Por quê? Primeiro, tem tanta questão de direito constitucional que depois que você fizer várias delas, vai ter uma hora que você vai ter marcado a Constituição quase toda. E segundo, para a gente da área de TI, direito constitucional não é uma disciplina que vale tantos pontos. Desculpa. Não vale tantos pontos, então ela você tem que, e consequentemente você estuda menos, né? Você, normalmente 1 a 2 horas por semana de direito constitucional. E aí se você for fazendo assim, vai ficar muito lento o seu estudo. Beleza? Roberto está perguntando, quanto à questão discursiva, qual a estratégia? Tenho uma live. Pessoal, quem quiser saber sobre discursivas técnicas de TI, né? Seja porque vai fazer ou porque já quer se adiantar para ter uma ideia, depois me manda um direct. Quem quiser saber de discursivas técnicas de TI, manda um direct que eu vou mandar uma live, gravação de uma live que eu fiz só sobre discursivas técnicas, né? Que já mata ali muito das dúvidas, pelo menos dos mais iniciantes. Depois me mandem aí um direct que eu passo o link para vocês. O Paloma disse que daí depois eu passo para o Evernote e só depois para o Anki. Qual estratégia você usar para passar para o Anki? Olha, eu acho que você está perdendo muito tempo passando vários conteúdos para vários locais, viu? Escolha um e não faça isso como algo sistemático, tipo fazer isso para todos os assuntos. Não faça isso. Se for para fazer isso aí, faça para os principais da área de TI. Mas Anki Anki eu só colocava decoreba e ainda assim eu criava poucos cartões no Anki. Eu usei bastante cartões de amigos, então só ajustava, né? Cartão novo não usava tanto não. Então decida aí se você quer usar o Anki ou o Evernote. Você pode usar os dois? Pode. Mas cuidado para não ter sempre a mesma coisa nos dois. A Karen está perguntando que a CC é bem detalhado, exatamente. A Karen está perguntando quem pode mais, pode menos. Essa é a ideia? Não é essa a ideia, não. Essa ideia do quem pode mais, pode menos é verdade na área do direito, por exemplo. Mas para a gente, para concurso de TI, para concurso no geral, essa é uma ideia que não que ela não continue sendo válida, mas ela fica menos eficiente, né? Então, por exemplo, esse negócio de quem pode mais, pode menos, a pessoa diz, eu vou estudar para o TCU, né? Porque o TCU cobra tudo, consequentemente eu vou estar estudando para, técnico judiciário. Porque o TCU é tanta disciplina que o técnico judiciário, né? O TCU engloba todas as disciplinas do técnico judiciário. Por um lado, sim, mas isso é um problema de eficiência. Por quê? Porque o seu tempo, o seu foco vai estar espalhado em várias disciplinas. Então, quem está focando no TCU vai estudar várias disciplinas. Quem está focando só naquele concurso técnico judiciário que eu estou citando,
vai focar só naquelas poucas disciplinas, consequentemente ele vai ficar muito bom nessas poucas disciplinas. Então, mesmo uma pessoa que estivesse estudando para o TCU e for disputar aqui uma prova de técnico judiciário, quem estava focado somente em técnico judiciário tem mais chances, né? Então, essa pode mais, pode menos, aí tem esse detalhe aí para analisar. Douglas está agradecendo. Eu que agradeço, Douglas, pela pergunta, foi muito boa. A Joyce também, minha aluna, está perguntando. Na reta final, 15 dias antes da prova, você revisava cada conteúdo mais de uma vez? Dava tempo? Galera, reta final é uma correria doida. Reta final, você não consegue assim ir nos detalhes. Você vai na intuição e vai seguindo as diretrizes, né? Então, quais são as diretrizes? É estudar o máximo possível, revisar o máximo possível, né? Passar o olho pelo máximo de conteúdo, mas você não consegue controlar, tipo, usar planilha, usar, ver se, não, vou resolver X questões de cada assunto. É muita correria, assim. Então, assim, não tem regra detalhada para reta final, não. Reta final, você simplesmente tem que estudar o máximo possível, focado em revisar o máximo possível. E essa revisão, não se preocupar com detalhe, né? Foca ali mais no basicão, ali na camada intermediária, né? Lembrem uma analogia do iceberg, né? O iceberg tem a pontinha dele, aí tem mais conteúdo embaixo e tem mais ainda lá no fim. Foque na ponta do iceberg e no conteúdo intermediário. Aquele conteúdo lá de baixo que é o quê? Que é a maioria do conteúdo, mas é aquele mais detalhado, mais difícil, que às vezes nem é tão cobrado. Esse daqui você não vai ficar vendo isso na reta final, não. E outra coisa, reta final você vai revisar. Ou seja, pelo próprio nome da palavra, você vai ver novamente aquilo que você já viu. Então, quem está na correria e chegou na reta final, não conseguiu ver o edital todo, você não vai mais aprender o que você não aprendeu ainda. Reta final não conseguir estudar determinado assunto, né, a teoria inicial, deixa na conta do Papa, porque na reta final é só para revisar o que você já estudou antes. Né? Obviamente, para disciplinas, por exemplo, de TI ou disciplinas que vão ser importantes para a sua prova, você tem que se organizar para ver pelo menos o basicão, né? Ver pelo menos ali uma Wikipédia, saber pelo menos o que é cada um daqueles tópicos do edital, nem que você não consiga realmente ver ali toda a teoria pelo PDF, né? Como mandar cartilha, vamos dizer assim, né? Vê o PDF, revisa por questões. Talvez você não consiga fazer isso para tudo, mas pelo menos o basicão ali, uma passada de olho, você faz, mas faz antes da reta final. Karen está perguntando se eu meditava. Na época de concurseiro, eu acho que eu não meditava, não. Mas depois eu testei algumas vezes. Assim, estou convencido dos benefícios, mas não peguei o hábito de meditar. Mas realmente é uma coisa boa que pode ajudar e ter um bom custo-benefício, né? Coisa ali de 5 minutos de meditação, você já dá uma desestressada boa. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Marco Limas está perguntando: revisão por resumos e as questões? No seu estudo de alta produtividade, eu recomendo que você revise principalmente, ou seja, a maior parte do tempo, por questões. Mas você tem que sim ir preparando em paralelo o seu material de revisão. Aí na reta final, a reta final inverte, né? Claro que na verdade não é simplesmente inverter de uma vez, né? É uma constante, né? Então quanto mais perto da prova for chegando, menos tempo você dedica a revisar por questões e mais tempo você dedica a revisar pelos seus resumos, né? Pelo seu material de revisão que você separou. Beleza, Marcos? Vou ver aqui mais questões. O colega perguntou: para passar em concurso, preciso fechar o edital? Olha só, tem vários exemplos da galera que passa em concurso sem fechar o edital, mas essa tem que ser a diretriz. A diretriz, o seu objetivo é fechar o edital. Se você vê que não vai conseguir, aí você vai ter que fazer uma análise estratégica do que deixar de fora. Né? Você não pode simplesmente escolher qualquer coisa para deixar de fora. Você não pode ir com uma prova de TI sem estudar governança de TI. Né? Isso é um tiro no pé.
Agora, se você ir, por exemplo, para que foi o meu caso, um Cefaz Santa Catarina, muitas disciplinas. Eu fui sem estudar vários assuntos, mas todos eram assuntos que valiam pouquíssimos pontos, né? Sei lá, direito civil, não estudei quase nada. Direito empresarial, não estudei nada. Direito penal, estudei muito pouco. Teve estatística inferencial, não estudei nada. Teve outra coisinha também que eu não estudei nada. Mas tudo isso valia pouco, né? O que valia muito ponto, aí eu tava afiado, né? Não à toa, tirei primeiro lugar. Colega, vou passar na ESA, está comentando, utilizo o Anki para revisar. Sim, o Anki ele é bom para revisar, tem só que tomar cuidado, porque assim, como todo material de revisão tem o custo e o benefício, né? Você fazer um material de revisão tem um custo, que é o quê? O custo de tempo para você fazer aquele material de revisão. No caso do Anki, qual é o custo? É o custo para você criar os cartões, né? Pegar a teoria, colocar lá no Anki, organizar, botar a resposta, né? Obviamente você tem que fazer vários cartões, né? Então ali tem esse custo. Qual é o benefício? O benefício você vai colhendo toda vez que você revisar aquele cartão, né? Só que aí tem um momento, na minha opinião, mais adequado para você focar em um ou no outro. Então, assim, primeira coisa, quem está estudando a disciplina pela primeira vez, em regra, eu não recomendo que você já faça cartão no Anki. Vai tomar aí um tempo que eu acho que vai ser melhor aproveitado em realmente avançar na disciplina. Então, na primeira passada, eu recomendo que você só separe material de revisão, né? Não é nem produzir, não, é separar. É copiar e colar ali um resumo, é tirar um print, é um comentário de uma questão que você viu, pô, esse comentário aqui é muito bom e eu preciso saber disso. Copia e cola, né? Obviamente, tomando cuidado para não simplesmente copiar tudo, porque o seu material de revisão ele tem que ser sintético. Mas depois, mais na frente, né? Você, principalmente quando estiver na revisão por questões, aí beleza, pode começar a fazer Anki aos poucos, né? Mas só tome cuidado com essa relação custo-benefício, né, do Anki. Eu usava o Anki, mas eu revisava basicamente no estudo de baixa produtividade. Então era aqueles 10 minutinhos que eu tinha depois do almoço, dava uma revisada. Era aqueles 15 minutos que eu tinha quando eu estava numa fila esperando alguma coisa. Normalmente, né, como eu sempre estava com o celular, era aí que eu revisava. Beleza? Última pergunta aqui antes de finalizar, pessoal. O John está perguntando, acha válido criar um caderno das questões erradas ou é uma perda de tempo? Olha só, o próprio criador aí dessa técnica, né, o mestre Diogo Moreira, ele falou, caderno de questões não é para você copiar ou melhor, caderno de erros, né, que ele chama. Não é para você copiar a questão que você errou, não. Você vai, lembra que eu falei da mini análise, né? Então você vai ver o porquê que você errou. Quando você errar algo de porque você esqueceu ou porque você não sabia, você vai colocar nesse caderno aí de erros somente aquele conteúdo que ficou faltando para você, né? O conteúdozinho ali, a definição, o decoreba, enfim, aquilo que você não sabia, aí você coloca e separa, né? Não é a questão toda, né? Isso, né? Assim, de certa forma, apesar de na minha época de concurseiro não conhecia esse conceito de caderno de erros, mas era mais ou menos isso que eu fazia, né? Quando eu percebia que tinha uma questão, que tinha um decoreba, que eu precisava saber aquele decoreba, eu pegava aquilo e colocava no meu Evernote, né? Então, de certa forma, meu Evernote era o meu caderno de erros, né? Então, assim, talvez você e muitos outros, acho eu, estejam se embananando sobre o conceito de caderno de erros, né? O que é um caderno de erros, né? Mas basicamente é isso, é um material de revisão que você separa, que você constrói baseado nos conteúdos que você errou nas questões, as lacunas, né? Quando a gente está revisando, você tem os conteúdos que você sabe, e aí se cair uma questão dessa, você vai acertar. Tem os conteúdos que você não sabe, que seriam as lacunas, os gaps, né? Então, quando você está fazendo várias questões, você vai conseguir identificar essas lacunas, identificar esses gaps, que é quando você erra, né? Ou você acerta ali na dúvida. E aí, então, o objetivo do caderno, do material de revisão, do caderno de erros, é você justamente colocar esse assunto que taparia esse gap, né? Para depois, na baixa produtividade principalmente, né? Revisar. Beleza, pessoal. Então,
deixo aqui meu agradecimento para todo mundo que participou, né? A live aí chegou a um pico aí de 16 pessoas, se eu não me engano. Vai ficar salva, quem quiser rever depois. E só lembrando aí que fim do mês, ou melhor, começo do próximo mês, né? Anunciando aqui pela primeira vez, começo de julho, acho que dia 5, vou fazer aí um evento focado para a galera concurseiros de TI. Vou falar aí uma sequência de lives, sempre focado aí na galera de TI. Beleza, pessoal? Pois meu boa noite aí, obrigado pro John, pessoal que perguntou, pessoal que interagiu e até a próxima.